Olá, bom dia! Que Deus lhe abençoe neste dia que está iniciando. Deus tem uma palavra para você, para o seu coração. Esse é mais um pão nosso de cada dia. E a palavra de hoje é: alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. E a nossa referência se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 16, onde o apóstolo Paulo diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Paulo foi um homem que sofreu muito durante a sua vida cristã. A vida de Paulo deu uma guinada. De repente, Paulo é um homem respeitado na sociedade, um homem influente na sociedade em que vivia. Após o encontro com Cristo, a sua vida virou uma tormenta. Ele foi maltratado, perseguido, aprisionado. Apedrejaram o apóstolo Paulo, bateram no seu rosto, rasgaram suas roupas. Mas mesmo assim ele nunca deixou de anunciar o Evangelho de Cristo. Seu corpo certamente carregava as marcas e cicatrizes causadas pelas agressões que sofria. Contudo, o interior de Paulo se renovava a cada dia e ele era fortalecido por Deus para suportar todas as coisas. Tanto é verdade que, apesar de tudo, ele conseguia se manter em paz e ainda fortalecer os seus irmãos. Ele sabia que estaria com Cristo um dia e isso lhe dava esperança. Olha onde estava a força de Paulo. Olha onde estava a energia de Paulo. Olha onde estava aquilo que impulsionava o apóstolo Paulo: estar com Cristo um dia. Vejo que o apóstolo Paulo era um homem muito convicto do seu futuro, da sua eternidade, da sua recompensa. Veja só o que ele disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, o verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Talvez você se pergunte: como é que um homem que sofreu tanto pode dizer que seu sofrimento foi leve e momentâneo? Mas se olharmos com os olhos naturais, nunca entenderemos mesmo. Mas se lembrarmos da glória eterna com que Cristo está reservada para nós, qualquer sofrimento se torna muito pequeno. Por isso é que devemos sempre refletir: como eu tenho olhado para os meus sofrimentos? Será que de fato eu tenho confiado em Deus? Ou eu tenho me afundado nos meus problemas, nos problemas que a vida tem me reservado? Nunca se esqueça de uma coisa: Deus, Ele é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. E o apóstolo Paulo entendia disso. Paulo, ele não podia impedir que as pessoas o perseguissem, humilhassem ou colocassem em uma prisão. Mas ele podia cuidar do seu espírito, buscando a Deus e sendo fortalecido. Paulo era aquele que diziam que podiam prender o seu corpo, mas nunca, jamais poderiam prender o seu espírito. Ele buscava ao Senhor constantemente, por isso tinha um espírito renovado. E em vez de reclamar das coisas que aconteciam em sua vida, Paulo se alimentava com a palavra de Deus, com a oração,
com o jejum, sua vida de comunhão com Deus era tão intensa que ele não se importava com o sofrimento presente. Olha só o que ele diz no capítulo 4, o verso 18 da segunda carta aos Coríntios. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. Aleluia! Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.